Fala desenhista, tudo bom? Nesse vídeo eu resolvi ser o mais claro possível e te explicar do zero como desenhar uma cabeça de personagem de anime. Então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, como sempre você começa aí fazendo um círculo na sua folha pra gente iniciar o nosso esboço. O tamanho não precisa ser um tamanho específico, mas eu sempre indico você fazer aí num bom tamanho pra não ficar muito pequeno. Porque se fizer um círculo pequeno vai ter uma cabeça pequena e aí vai ser difícil desenhar os detalhes da cabeça. Então faz num bom tamanho aí e boa, mas não quebra a cabeça muito com tamanho não. Bom, e aí a gente vai fazer aí um traço na vertical até lá para baixo do círculo, que vai dividir o meio do rosto, e um traço na horizontal ali no centro do círculo, que vai servir só como uma medidinha ali para nós, você vai ver. E agora você percebe que aqui na parte de baixo do círculo eu fiz um traço aqui embaixo na horizontal também, grudadinha na parte de baixo do círculo, que vai definir pra gente onde é o nariz do nosso personagem. Também vai servir para outras coisas, você vai ver. Bom, até aqui tudo bem. O que a gente vai fazer é o seguinte, você vai olhar mais ou menos a distância do nariz até a parte de cima dos olhos do seu personagem e vai fazer aqui, um traço na horizontal aí. Se você estiver criando o personagem, você pode fazer a distância que você quiser. Se você estiver vendo aí um personagem de anime numa referência, dá uma olhada aí mais ou menos onde começa o nariz dele e a distância que tem até a parte de cima dos olhos, para fazer esse traço aí. Lembrando que quanto menor essa distância, mais redondo vai ficar o rosto. E quanto maior essa distância, mais fino pode ficar o rosto. Mas aí vai depender de como a gente fazer o formato. Bom, e agora o espaço que tem do traço do nariz aqui embaixo até o traço do topo dos olhos que a gente fez aqui em cima, esse espaço que tem no meio, você vai replicar ele para baixo e vai fazer uma marquinha. Então, revisando, desse traço da horizontal do nariz até o traço da horizontal que tem em cima, o espaço que tem aí no meio, você replica para baixo, faz o mesmo tamanho para baixo e faz uma marquinha que ali vai ser o queixo do personagem. Beleza? Bem fácil de entender. E agora você começa a puxar o lado do rosto do seu personagem, a partir aí dos lados do círculo, puxa meio que inclinadinho para dentro assim, e aí quando passar daquele traço da base do círculo, você para ali e inclina mais para a direção do queixo, inclina mais ainda até chegar naquela marquinha que a gente fez. Manito, treina bastante essas partes aí, treina bastante fazer vários rostos numa folha, que aí aos poucos você vai conseguir fazer os dois lados iguais. Não sai perfeito, mas você vai melhorar. E caso você pergunte, eu não puxei a partir do lado de fora do círculo para o rosto do meu personagem não ficar muito largo, por isso eu comecei por dentro do círculo a puxar o rosto dele, beleza? Mas dá uma olhada aí o formato do rosto do seu personagem ou do personagem que você quer criar e faz de acordo com o que você estiver pensando. Bom, o nariz e a boca é o mais simples possível, o nariz é só fazer um formatinho aqui naquele traço que a gente fez aqui embaixo do círculo, e a boca é só fazer logo abaixo, bem simplesinho, não tem segredo. É a parte mais fácil do desenho, mas se tiver dúvida, pergunta aqui embaixo, beleza? Bom, e agora a gente vai definir a altura dos olhos fazendo a faixa dos olhos. Quanto mais grossa essa faixa, maior vai ser os olhos do seu personagem. Então aí você percebe que eu fiz uma faixa mediana, não foi tão grande, mas também não é um olho tipo o do Levi de Attack on Titan, que é bem fininho. Bom, depois você define a posição dos olhos fazendo 3 retângulos ou 3 quadrados, dependendo do formato do olho, que é pra gente colocar aí os olhos dentro. Geralmente o quadrado do meio tem o mesmo tamanho dos outros 2 quadrados em volta. Não é sempre, mas a maioria das vezes é isso, que o espaço entre os olhos é de mais um olho. Bom, agora é só a gente fazer os olhos aí dentro desses quadradinhos ou retângulos que a gente fez. Faz aí o formato dos olhos de acordo com o personagem que você estiver fazendo ou criando. É só você fazer o formatinho aí. Cada um vai ter um formato diferente, vai depender do personagem. Tem anime que tem os olhos mais redondos, outros mais finos, mais estreitos assim, tá ligado? Então vai depender do que você estiver fazendo aí. Se você tiver dúvida, não for muito bom em fazer olhos, eu tô deixando um card aqui em cima para você aprender a desenhar olhos de anime, mas para você ver depois desse vídeo aqui, beleza? Bom, normalmente temos um traço acima de cada olho e logo acima as sobrancelhas. Esse traço aqui define a parte de cima das pálpebras superiores e a sobrancelha logo acima é bem simplesinho de fazer. Lembrando que é a sobrancelha que ajuda bastante assim na expressão do seu personagem. Se ela estiver muito inclinada para baixo e para o meio, o seu personagem vai sair meio nervoso. Então, ela é importante também.
As orelhas tem uma altura correta pra gente fazer aí, uma posição certa pra gente começar a fazer ela. Basicamente, a parte de baixo da orelha vai estar na reta do nariz do seu personagem e a parte de cima da orelha vai estar na reta da parte de cima dos olhos do seu personagem. Isso se o personagem estiver olhando de frente. Se ele mover a cabeça, essa altura aí já vai dar uma diferenciada. Mas quando ele tá de frente assim, esse é o tamanho da orelha, essa aí é a posição dela. E aí a gente faz um formatinho que é quase o mesmo de sempre. Tipo um C assim, grudado na cabeça dele. E também o labirintinho dentro da orelha, que não tem um traço específico para isso. É o labirinto da orelha. Bom, já puxei aqui o pescoço para dar uma melhorada no desenho, né? Fiz aqui o pescoço na reta dos olhos, só para deixar ali meio mais ou menos. E aí você percebe que eu vou apagar aqui o círculo, que é para não te confundir, senão vai ficar muito traço, você vai ficar meio confuso. Então a gente apaga aqui o círculo, só para ter uma visão melhor. E agora a gente vai achar a altura da cabeça do nosso personagem. Bom, você lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre a altura que a gente replicou ali, que é aquela altura do nariz até o topo dos olhos? É essa medida que vamos usar, a medida do topo dos olhos até o nariz. Bom, subindo essa medida a partir do topo dos olhos para cima, você encontra onde é a testa do personagem. Então esse mesmo tamanho do nariz ao topo dos olhos, você sobe do topo dos olhos para cima, que vai definir ali onde vai ficar a testa do personagem. E aí, subindo mais uma vez essa mesma medida, você encontra o topo da cabeça do seu personagem. Aí você pode fazer um tracinho ali para definir onde é o topo, para você ter noção certinha. E aí é só a gente fazer um formato ovalado para definir a cabeça do personagem. A cabeça ainda careca sem cabelo. Se o seu personagem for careca, já deixa assim, mas ainda vamos falar sobre cabelo. Basicamente tem que fazer uma forma ovalada mesmo, porque nossa cabeça não é totalmente redonda. Tem tipos de cabeça diferentes também, uma mais quadrada, outra mais pontuda, mas faz o básico aí, porque a gente vai jogar cabelo em cima. O pessoal tem dificuldade em cabelo, mas eu vou dar uma explicadinha aqui como vai funcionar. Para fazer cabelo é o seguinte: na marca da testa, aquela primeira marca que a gente fez aqui no meio, você vai começar a puxar as mechas de franja, no formato e no tamanho de acordo com o personagem que você estiver fazendo, ou que você estiver criando. Mas basicamente vai começar naquela marcação. Então a partir dali você vê que eu começo a puxar as mechinhas, eu resolvi fazer essas mechas finas, e elas vão mais ou menos ali até a altura dos olhos, um pouco mais para baixo, cobre toda a testa dele e um pouquinho da orelha. Então esse é o cabelo que eu resolvi fazer. Você vai olhar o seu personagem ou a sua criação. Bom, para fazer a parte de cima do cabelo, você tem que entender que o cabelo vai fazer volume. Então ele vai ficar acima daquele formato ovalado da cabeça que a gente tinha feito ali do personagem. Então entenda isso. Aquele ovo que a gente fez é a cabeça dele sem cabelo. O cabelo vai fazer volume, então ele vai ficar para cima dessa parte ovalada, para cima da cabeça dele. Porque os cabelos nascem e faz volume, entendeu? E aí é só você fazer as mechas em volta. Normalmente eu começo a fazer pelos lados e depois só finalizar aí a parte de cima. E também fazer uns detalhezinhos aí na parte de dentro, né? Mais mechas, uns tracinhos. E aí vai do personagem que você estiver fazendo. Bom, manito, eu expliquei aqui tudo do zero, então acho que pelo menos eu mereço seu like e sua inscrição, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também esse vídeo que eu deixei aqui em sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.